E você que está do outro lado acompanhando o programa Poder da Notícia, nós tínhamos anunciado aqui na última quarta-feira a presença do Roberto Torres e prontamente ele nos deu a resposta dizendo que viria ao estúdio. E é uma alegria em recebê-lo aqui no programa Poder da Notícia. Presidente, bom dia, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Como é que estão as coisas? Como vai, presidente? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da 95. Bom dia, Patrícia. Bom dia o nosso amigo André Borges, irmão de Ailton Borges. Bom dia, Mariana. Bom dia, meu amigo Jorge Mendes. Bom dia, Djalma Santos. Também Edmilson, Tadeu, Farias, Jurandir, Quiqueu, todos os amigos que nos acompanham. É um prazer, Júnior, mais uma vez estar aqui nesse programa, um programa de grande audiência. Quero mandar um abraço também para meu amigo, o diretor proprietário da emissora Barreto Góes. Estou aqui às suas ordens. Eu que lhe agradeço, presidente, por sua vinda até o estúdio para trazer aos esclarecimentos da sociedade o serviço que tem realizado à frente da Câmara Municipal. Antes de perguntar ao senhor sobre temas aos quais nós iríamos tocar, nós já estamos no dia 22 de novembro. Como é que tem sido o trabalho durante esse período do Poder Legislativo? Olha, é um trabalho intenso. Você sabe que você, inclusive, tem até acompanhado lá as sessões, muita discussão, e os vereadores não trabalham só na sessão. Ontem mesmo teve audiência pública, tem uma sessão solene ontem à noite. Para a semana tem outra audiência pública. Enfim, é um trabalho que realmente a casa tem produzido bastante. Eu tenho visto e tenho aqui que também registrar uma grande importância, que é a Câmara itinerante, se deslocando da sua sede principal para ir até as localidades, ou seja, aproximando o povo do Legislativo. Exatamente. Inclusive, fizemos um mês passado, no início do mês, em Boa União, e está previsto mais duas, uma no Buri e outra, fazendo para a memória, no Riacho. Está prevista mais duas sessões itinerantes este ano. Vejam vocês que este serviço, ele possibilita que a comunidade que não pode vir até a Câmara para acompanhar o que acontece nos trâmites dos trabalhos, possam de perto assistir e debater os temas que são de importância da população. Mas agora, você que está ouvindo aí o nosso Poder da Notícia, nós vamos aproveitar aqui a participação do presidente para sabermos dele algumas informações que foram circuladas no decorrer dos últimos dias, assuntos que mexeram com o cenário político da cidade, hein, Patrícia? Verdade, assuntos ao qual até comentamos aqui no programa, mas nada melhor do que o próprio presidente da Câmara para falar sobre o assunto. Então vamos lá, são 7h mais 6. Presidente, para dar início aqui, teve uma nota que foi publicada em um dos sites que falava sobre... Antes de perguntar sobre isso, me diz uma coisa, como é que está, presidente, o trabalho do Legislativo com o Executivo Municipal, né? As pessoas que estão sintonizadas com a gente, como é que está o trabalho do Legislativo e o Executivo, junto com o prefeito, com a administração, como é que está a Câmara e a administração? Olha, de minha parte, eu tenho todo o respeito pelo prefeito. Toda vez que o prefeito me faz alguma ligação, me liga, eu atendo. Eu acho que os poderes são independentes. Nós temos que tratar assuntos da cidade, nós temos que tratar com independência e com respeito. Eu sou presidente pela 4ª vez, tenho responsabilidade não só com os vereadores, com a casa, mas com toda a população. Nós temos que deixar, muitas vezes, a divergência de lado. Mas aí temos que pensar sempre na cidade. Toda vez que o prefeito me convida, me chama para uma conversa, eu imediatamente atendo. Não tenho nenhum problema com o Executivo. Ou seja, cada um faz o seu trabalho. Cada um faz o seu trabalho, porém com independência. 7h08. Presidente, eu tive conhecimento durante essa semana de uma matéria que foi publicada no site Entre Rios Agora. A matéria diz o seguinte: você que está me acompanhando do outro lado, ouça. A manchete é: Câmara Municipal de Alagoinhas já gastou mais de R$500 milhão com publicidade em 2019. E a matéria diz o seguinte: se a economia vem acusando o golpe da crise, o Executivo vem enfrentando turbulências para conter as despesas públicas. Na Câmara Municipal de Alagoinhas, o clima parece outro. Apenas com publicidade foram mais de R$500 mil que foram gastos nesse tipo de serviço entre 2017 e 2018. A agência Dinâmica recebeu
R$526 mil nos últimos 11 meses para contratação de agência de publicidade e propaganda para prestação de serviços de planejamento, criação, produção, distribuição, a vinculação, supervisão, avaliação e acompanhamento de campanhas publicitárias, promoção, pesquisa, eventos, incluindo. E aqui segue o registro dessas notas, as quais este site Entre Rios agora publicou. Esse assunto, claro que chamou a atenção porque se trata do Poder Legislativo, se trata da Câmara Municipal e Alagoinhas foi o destaque em relação às câmaras. O que o senhor tem a dizer sobre essa nota? Isso é fake news, é verdade, é mentira ou o quê? Fake. Ele colocou um contrato de duplicidade do ano passado e desse ano, 526 mil. Foi gasto em torno de 310 mil este ano. Tá lá, inclusive já saiu nota desmentindo. Você vê que a matéria é maldosa. Ele pega um contrato global de 2 anos e coloca ali como 526 mil. Não foi 526 mil, 316 mil. Inclusive já foi dada a resposta. Eu espero que ele publique também no site dele. E que ele faça publicação de todos os contratos, não só da Câmara, também como do Executivo. Foi gasto em torno desse ano de 316 mil reais, não foi 526. O senhor acredita? Isso aí é fake, pode ter certeza disso. Inclusive já saiu uma matéria. Por que essa matéria dessa forma, na avaliação do senhor? Olha, eu acho que ele está agindo de má fé. Tem alguém aí instruindo, não sei se tem algum grupo por trás, incomodado, naturalmente incomodado com a nossa campanha, com a nossa pré-candidatura a prefeito, entendeu? Deve ter alguém, algum grupo incomodado e ele está fazendo esse serviço para alguém, que é público, não é escondido. Isso aí é público, todos os atos eles são publicados, não só no Legislativo, como no Executivo. Eu espero que ele publique também do Executivo. Entendeu, Júnior? Eu espero que ele publique também não só todos os da Câmara, mas também os grandes contratos do Executivo. Faça um papel independente, esse é o papel da imprensa. Senhor, mas pelo que o senhor pôde averiguar, pelo que o senhor pôde acompanhar, no momento que o senhor recebeu essa informação, essa notícia, qual foi a reação do senhor? Não, fiquei tranquilo que eu sabia que era fake. Inclusive fui para o departamento lá, o pessoal da contabilidade, e fizemos uma matéria, a assessora fez logo uma matéria e desmentiu. É fake, isso aí foi 310 a 315 mil reais gastos. Mas na cabeça do presidente da Câmara de Alagoinhas, imagina de quem de verdade tem articulado isso? Olha, eu não tenho assim, não dá pra. Muita gente ouve, muitas pessoas falam, olha, Roberto, é isso, é aquilo, alguém, mas eu não tô tranquilo porque isso não é nada escondido. E vou falar, inclusive, os carros, eu até comentei com você ontem, antes da sessão, que ia aqui falar aqui no seu programa hoje quanto é que paga de carro, quanto a Câmara gasta, que a matéria dos carros, ela é uma matéria tendenciosa? É uma matéria maldosa, que ele coloca 1 bilhão e 100, quem lê pensa que é em um ano, mas são em 3 anos. Cada carro, Júnior, é locado hoje, na época, nós fizemos um pregão para carros alugados, 18 carros, foi em torno de R$1.800. Os preços praticados na prefeitura eram em torno de 2.000, em média, 2.800. Nossos carros saíram por Tradecar, 1.800. Sobe todo ano de acordo com a inflação. O carro hoje é 2.090. Carro novo foi trocado ano passado, todos os carros zero. De 2 anos essa empresa troca os carros. Eu ia falar, inclusive falei com você, comentei com você, vou 2.080 cada carro, eu pago 37 mil reais por mês, não tem problema nenhum. Júnior, por falar também em combustível, o tribunal... Só me permita, quantos carros? 18 carros e o tribunal acompanha. Por que a necessidade de 18 carros? 17 tem uma disposição da Câmara. Por que essa quantidade? Porque a Câmara precisa, vai muito na secretaria, tem um motorista da Câmara que utiliza um carro da Câmara. Quantos motoristas nós temos? Na Câmara? A serviço da Câmara. Que tem um carro que fica a serviço, fazendo um serviço burocrático. Vai para a livraria, vai entregar documentos, uma série de bancos, vai para banco. Então,
prefeitura, uma série de coisas que precisa de 17 carros, um carro para cada vereador. Uma outra matéria que havia saído é de que a Câmara... E não vai mudar, viu, Júnior? Para o ano continua, não vai mudar nada. A Câmara, havia também uma outra informação de que a Câmara teria gastado aí R$400 mil em combustível. Teve uns amigos meus que ligaram para mim perguntando se era 400 mil litros. Eu disse não, porque a matéria sai, né? Às vezes a pessoa não lê, o ouvinte ou o cidadão não lê direito, interpreta ali, pensaram que era até 400 mil litros, mas é 400 mil reais, é isso mesmo. Sabe por quê, Júnior? Os carros dos vereadores não vivem nas praias, não. Vivem a serviço da população. Inclusive está aqui 2 ex-vereadores que sabem muito bem o que é isso. Jorge Mendes e o ex-vereador Djalma. Os carros vivem fazendo o que o município não faz. Entendeu? Os carros constantemente, os vereadores são as pessoas que não têm condições, estão com um problema grave de doença, fazer a quimioterapia, então procure os vereadores. Inclusive, por falar nisso, o vereador Luciano Sérgio já vem há mais de 4 anos lutando para que saia o convênio do governo do estado e o HCA, que o HCA está apto a fazer esse serviço. Inclusive estava tudo certo. Nós acompanhei o vereador Luciano Sérgio por 2 vezes, uma em Brasília e a outra vez fui com o vereador Luciano Sérgio na Secretaria de Saúde de Salvador. Estava tudo certo, de repente esse convênio, infelizmente esse convênio foi suspenso, foi anunciado aí um hospital que até hoje não saiu do papel, e o convênio foi suspenso. Muitas pessoas infelizmente não têm condições, doentes, os carros da prefeitura não têm condições de atender, procura o vereador. E esse trabalho é feito e nós não vamos mudar. A gasolina para o ano é um ano eleitoral, não vamos gastar nada a mais. Sabe por quê, Júnior? O tribunal é muito rigoroso com gasolina. Os carros são cadastrados através do SIGA, o tribunal acompanha rigorosamente. Para você ter uma ideia, saiu no Bahia Notícias, no site Bahia Notícias, que é um site tem uma grande circulação. Grande circulação no estado da Bahia todo. O ex-presidente da Câmara de Camaçari, ele foi denunciado junto ao Ministério Público pelo tribunal por excesso de gasolina. O tribunal acompanha. E as contas nossas, toda aprovada, inclusive a 2018, por esses dias será julgada e será aprovada. Se paga quanto mensalmente de gasolina? Em torno de R$44 mil. Certo. Presidente? Dá no ano, em média, 40 mil, porque janeiro não tem. Certo. Janeiro não tem gasolina, por isso está em média de 40 mil. O senhor disse aí do serviço que é prestado pelos vereadores, mas eu pergunto, não é obrigação, quero deixar bem claro, certo, que esse trabalho não é obrigação do vereador, é do executivo, mas não é feito. A saúde hoje aqui em Alagoinhas é um caos. É uma verdade, é um caos. Inclusive o Cetro deixou de atender, suspendeu o atendimento, 100 pessoas por dia. 100 pessoas, Patrícia, por dia no Cetro eram atendidas e foi suspenso o atendimento, atrasou 4 meses e o Cetro atendeu, até parece que foi o Barretinho que adquiriu agora o Cetro recentemente, e o Cetro suspendeu o serviço e as pessoas estão aí penando, vão para o hospital não tem condições de atender, que também não é obrigação do hospital, então fica esse problema sério. Isso aí cai nas costas dos vereadores. Patrícia, quer fazer uma pergunta? Não, Patrícia? Isso mesmo, o presidente acabou de citar sobre a vigência, né? Que período de janeiro não é disponibilizado combustível para os vereadores por causa do período, não é isso? Janeiro é muito pouco consumo. Na verdade, aqui a dúvida é relacionada à vigência, porque eu estou com um contrato disponível, inclusive lá no site da Câmara, tem lá a transparência, todo cidadão pode ter esse contrato aqui em mãos, tem o nome da empresa, o valor de 441 mil, de vigência de 24 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. No caso, a vigência, mas ele não inicia com essa disponibilização de combustível, apenas a vigência que consta aqui no valor do contrato. Aqui consta, nesse documento do extrato, o contrato número 001 de 2019, a vigência de 24 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. O senhor acabou de citar pra gente que esse valor de combustível não é disponibilizado no mês de janeiro, mas aqui consta a vigência em janeiro, dia 24. O contrato, a gente abre a licitação com antecedência, Patrícia, porque senão não dá tempo.
A gente abre a licitação logo no início de janeiro, porque tem o trâmite, tem a burocracia, tem o prazo para publicar. Então é feita a maioria das licitações no início do ano, entendeu? Inclusive, como eu falei há pouco instante, para o ano é um ano de eleição, mas nós não vamos aumentar. Será a mesma média, Júnior, até porque o tribunal é muito rigoroso quando tratando de gasolina. Quando o senhor falou aí em relação a que eu iria perguntar o seguinte, vou dizer como eleitor, o que é que o eleitor diz? O eleitor pensa, eu estou pagando um bom salário para o vereador ser vereador, e ainda eu tenho que pagar combustível por um vereador? Presidente, me permita só, o senhor falou aí, em média, 40, 50 mil por mês? 45. Veja só que janeiro não tem. Certo. Veja só o que eu vou ler aqui, só para o senhor ter uma ideia. Vereadores de Cabo dobram verba em auxílio combustível e vão receber até R$2.000 por mês. Preste atenção. Os 17 vereadores de Cabo de Santo Agostinho, na Grande Recife, aprovaram uma resolução que dobrou o valor do auxílio combustível para cada parlamentar. Com a decisão publicada no Diário Oficial do município, o benefício que já está em vigor passou de R$1.000 para R$2.000. Assim, a Câmara vai pagar R$17.000 a mais por mês para abastecer os veículos usados pelos vereadores. De acordo com a resolução, diz o número da resolução, eles podem solicitar o dinheiro para atividade relacionada no exercício parlamentar. O dinheiro, segundo a resolução, é repassado em parcela única e proíbe qualquer tipo de acréscimo. Aí na matéria diz aqui, a resolução informa que as despesas com combustíveis serão indenizadas desde que não caracterize gastos com campanhas eleitorais e nem exceda o limite estabelecido. E a matéria segue. Para poder abastecer o carro, cada vereador deve usar um cartão magnético emitido por uma empresa especializada, contratada através de certame licitatório específico. O repasse, informa a Câmara, serão programados pelo plano orçamentário. E diz que cada vereador tem o direito a cadastrar-se até 2 veículos utilizados em razão do exercício da atividade parlamentar. Caso o carro indicado não seja de propriedade parlamentar, ele terá que assinar um termo de compromisso afirmado que esse automóvel é utilizado para exercer o trabalho. Na matéria, o que diz aqui, que a gente consegue perceber sobre esse gasto que é tido, que eles têm um valor, o vereador, eles dobraram esse auxílio combustível, mas eles vão receber até R$2.000 por mês. Eu lembro que eu li na matéria que eles têm um valor de acréscimo, que nesse valor de acréscimo, para chegar no ano, chega a 40, 50 mil reais para o vereador poder ter. Então eles têm um valor estabelecido. No caso, nós estamos chegando a quase R$400 mil. Lá são mais ou menos 110 mil habitantes, aqui nós temos 160 mil. Por que tão alto o valor aqui? Por que esse valor tão estratosférico? É isso que se diz. Não há um limite. Assim, cada cidade tem sua particularidade, entendeu? Por exemplo, o Cabo, eu vou dar um exemplo de Cabo, é uma região metropolitana. Cabo é praticamente próximo de Recife. Sim. É uma cidade, geralmente o que? A maior parte das viagens, a grande maioria, 80%, é para Salvador. Nós temos uma distância, Cabo é muito próximo. Isso aí eu estou dando só um exemplo. Sim. Cabo é uma cidade, está na região, é como Simões Filho, está próximo a Salvador. Uma viagem para Salvador hoje você não consome menos de praticamente em torno de 25 a 30 litros. Só uma viagem em Salvador. Porque o tribunal, Júnior, ele é muito rigoroso. Ele nunca notificou. Porque quando você faz um contrato e aquele contrato o tribunal entende que está fora, está alto, está fora dos parâmetros, ele logo notifica. Ele barra ali. Ele começa a notificar, dizendo que aquilo ali está ilegal, está abusivo, e já ele começa a notificar mês a mês, dando a entender que se você não parar, ele vai rejeitar suas contas. E conta de presidente de Câmara, quando é rejeitada, você não precisa mais o vereador que votar, porque a do prefeito não. Se for rejeitado, o vereador pode chegar aqui e mudar. A do presidente não. Foi rejeitada, você está 8 anos fora da política. Então, o presidente tem que ter. Se o tribunal entender que você pagou a mais a gasolina, gastou a mais, quem devolve é o presidente, não é o vereador. Se o tribunal entender que o consumo está alto pela quantidade de carros, sim, entender que foi abusivo, que o consumo passou 20 mil litros a mais, aquele valor é calculado e quem devolve vai para a dívida ativa, não prescreve, e quem devolve é o presidente da casa, não é o vereador. Então, por isso,
tem que ter muita responsabilidade, Júnior. É uma função muito delicada. Tem que ter muita responsabilidade e saber o que está fazendo para depois não pagar caro e não deixar essa dívida para os filhos. Porque isso não prescreve essa dívida. Então tem que ter muita responsabilidade com o que está fazendo. As contas, nossa conta com fé em Deus esse ano será aprovada de novo do ano passado, todas as contas aprovadas, e eu acompanho. Por exemplo, Júnior, quando aqueles vereadores de Santa Rita lá da Paraíba, foram presos agora. Sim. Os 11 vereadores. Eu acompanhei, o que foi que houve? Eles gastaram 69 mil reais com as empresas de curso, para fazer os cursos. Gastaram 650 mil reais de diárias. Uma cidade com a metade de vereadores, quase a metade de vereadores, é um pouco mais. É uma cidade que o orçamento deve ser a metade de Alagoinhas. É como a Câmara de Alagoinhas gastasse, André, Patrícia, 1.200.000 com diárias. Nós só gastamos até hoje, não gastamos 80 mil. Então a gente fica atento a todos os detalhes, tudo isso eu acompanho, fico atento, porque paga um preço caro, um vereador preso, principalmente o presidente, e tendo que ressarcir depois esse dinheiro, você paga um preço muito caro. Presidente, e a nossa função, evidentemente como radialista, é perguntar, só para o senhor ter uma ideia, tem uma outra matéria que diz o seguinte: Câmara de Patos pede aval do TCE para liberar 40 mil por ano para vereadores gastarem combustível. Vejam vocês, cada vereador de Patos, no sertão da Paraíba, poderá receber uma ajuda de custo por ano de R$ 3.400 para gastar com combustível, totalizando R$ 4.800 para os 17 parlamentares. Os recursos seriam repassados mensalmente no valor de R$ 200 cada vereador, para liberar o Vale Gasolina. O presidente da Câmara Municipal de Patos, Alio Júnior, do PRB, que vai ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e aqui conta que o site tem. Então veja só, neste caso, na Paraíba, existe um limite, presidente, que é R$ 40 mil por ano. O senhor disse aí que, por exemplo, nós gastamos quase 40, 50 mil por mês. É dentro disso que eu quero dizer. Não há um valor a ser estabelecido, porque quando a gente vê até 400 mil, até eu como leigo mesmo, sinceramente, na minha observação, sou muito sincero, presidente, eu vejo que é um valor altíssimo, pago por nós, contribuintes do povo, para os vereadores. Eu entendo que a prefeitura deve fazer o serviço, e essa não é a função do vereador fazer isso. Está levando gente para qualquer lugar. Na minha avaliação, sou muito sincero, por isso que eu digo, eu posso perder sua amizade pela sinceridade, mas não pela mentira. Aqui existe um valor estabelecido. Não há como se mudar essas normas, não há como vocês reverem isso, porque o Brasil hoje tem a tecnologia na mão, a gente tem a informação na mão. Porque cria até uma situação desconfortável para o senhor e para os vereadores. Olha, Júnior, quero primeiro dar um bom dia aqui à vereadora Raimunda Florencio, também chegou aqui agora, e o vereador Darlan. Olha, Júnior, cada cidade tem a sua particularidade. E também o orçamento. É como eu disse há pouco instante. Aqui a demanda, as pessoas podem dizer, realmente é alto, é um valor alto, não resta dúvida, não vou dizer que é um valor baixo. Agora, a demanda aqui é muito grande. É uma cidade realmente que precisa muito das ações dos órgãos públicos. E o município deixa a desejar, principalmente na saúde. Tem cidades que gastam muito mais, tem outras que gastam menos. Nós estamos em um patamar dentro do nosso orçamento. Inclusive, nós não pedimos aqui suplementação. A Assembleia Legislativa, todo ano, o governo do Estado tem que suplementar milhões para pagar os gastos. Aqui nós não pedimos nada extra, não solicitamos nada em excesso, nada acima do nosso orçamento. Nós temos um orçamento. O tribunal é quem faz a fiscalização, e volto a repetir, rigorosa, principalmente com gasolina e publicidade, rigorosa. Eu quero que publique, eu peço até que o pessoal do site publique tudo, não, também do executivo. Para você ter uma ideia, o executivo gasta quase 800 mil de publicidade em 2 meses. Quase 800 mil em 2 meses. Foi tirado 3 milhões de obra, passou para publicidade, mais de 4 milhões. Foi feito um contrato com uma empresa, que vai ser através dos cartões. Não estou criticando, não. Eu estou dizendo que publique. De 3 milhões, me fala a memória, 3 milhões e 500.
para combustível do município. Quando é que recebe a Câmara? Não estou criticando. A Câmara recebe quanto por mês? 1.120.000. Não estou criticando, não, entendeu, Júnior? Eu estou dizendo que publique também todos os atos do Executivo e do Legislativo. Que devem ser publicados. Tem um ouvinte na linha fazendo uma pergunta, é isso? Caiu a ligação? Pronto. Foi não, Patrícia? O presidente citou aí pra gente que esse contrato vigente de prestação de serviço, no caso do fornecimento do combustível, é de 11 meses. Não conta aí o mês de janeiro. Mas se contabilizado aí mensalmente todo o valor disponibilizado de forma igualitária para os vereadores, e no caso de recesso parlamentar, dos feriados, né, que tem feriado municipal e muitas vezes feriado nacional, período de carnaval, de São João, como é feito essa questão do combustível? É interrompido esse período aí? Não, nos feriados não, porque ele entrega no mês, por mês, não se olha feriado. O negócio de feriado. O trabalho do vereador, Patrícia, não para, mesmo no recesso. O trabalho do vereador não para. Ele trabalha realmente de segunda a domingo. Não para. A sessão são duas sessões no mês. No mês não, na semana. As terças e as quinta-feiras. Mas o trabalho é de segunda a sábado. É um trabalho realmente. Não é fácil a vida de vereador. Quem pensar que vai viver de vereador, esqueça. Coloque o nome à disposição, né? Coloque o nome à disposição, mas para viver de vereador, vou ser vereador, vou ter uma vida confortável, esqueça, gente. A pessoa tem que ter uma atividade paralela. Mas se fosse, graças a Deus, se fosse um salário mínimo, eu fui uma pessoa responsável em minhas ações. Comecei no banco como contínuo, saí como gerente. Tem uma história aqui na cidade, graças a Deus, como presidente da Câmara, pela 4ª vez, todas as contas aprovadas, como secretário de Serviço Público, que eu com minha equipe, inclusive está aqui, na época era diretor, que é diretor da Câmara, era diretor financeiro da Secretaria de Minas. Nós transformamos a iluminação da cidade. Você não estava aqui em Alagoinha. Mas eu soube. Nós transformamos, André, a iluminação da cidade, e que até hoje está aí parado, não sei porquê, e com menos dinheiro. Então, graças a Deus, tem uma história aqui. E não vou, Júnior, em hipótese alguma, ao longo de minha história, construir a Câmara, isso todo mundo que sabe, não vou, ao longo de minha história, sair da política com o nome sujo, com o nome na lama. Eu acredito, André, que eu estou incomodando alguém, algum grupo aí está incomodado. Devo estar pontuando nas pesquisas. E alguém está incomodado, algum grupo, e está. Eu não sou contra, André, que publique não. E sou bem claro aqui, não vou mudar, o valor da gasolina será o mesmo para o ano, apesar que é um ano de eleição, não vai aumentar nada. A publicidade para o ano é a metade, é 50% por força, porque é um ano de eleição, então a publicidade será diminuída, a metade. Você sabe muito bem que só posso gastar para o ano 50% na publicidade. Aí nós temos que cumprir a lei. Será gasto a metade para o ano, porque temos que seguir a lei. Porque senão as minhas contas serão rejeitadas. Presidente, tem um ouvido para fazer uma pergunta? Alô, bom dia, quem fala? Alô, bom dia. Oi, quem fala, Mário, oi, Mário, fala só um pouquinho alto que eu não estou conseguindo ouvir. Tem como contar o retorno aí, André, por favor? Tá me ouvindo? Pois não, Mário. Pronto, bom dia a todos aí que estão. A minha pergunta pro nobre aí, líder aí da Câmara de Vereadores é o seguinte. Ele diz que esse combustível alto, esse valor exorbitante, é para suprir a necessidade do executivo, né? Mas o papel do vereador é fiscalizar, cobrar e, em algumas situações, eles podem até impor e fazer com que o executivo exerça o seu papel. Então, eles não estão lutando para que resolva-se o problema da cidade. Eles querem usar para atender o nicho de eleitores deles, para poder, é tipo aquele negócio do cabresto. Eu vou manter o povo sofrendo, que eu dou uma pequena solução paliativa, e não resolve o problema, não contribui para resolver o problema. Então, eles estão usando esse combustível para fazer o papel do executivo, para se beneficiar, para manter as pessoas ali precisando deles. Então, isso é muito feio. E hoje, eu digo que a Câmara de Alagoinhas, esse 1.120.000, como ele falou, que é disponibilizado, é um dinheiro que está sendo jogado fora, porque aí dentro
não tem ninguém que representa com dignidade o povo da cidade de Alagoinhas. Muito Bem, obrigado. Obrigado, Mário, pela participação. O senhor tem algo a dizer aí a responder o Mário? Olha, eu quero dizer a Mário o seguinte: as pessoas têm direito de opinar, de criticar, de elogiar. O gestor ele tem que estar preparado para receber crítica e elogio. Infelizmente, Júnior, o município não atende, não tem condições de atender. A saúde é um problema, não é só em Alagoinhas também. Não é só em Alagoinhas o problema da saúde. É no Brasil. O problema da saúde é no Brasil. Uma pessoa, quando está doente, debilitada, bate na porta de uma pessoa, de um vereador, até de um empresário, de qualquer pessoa, e pedindo, por amor de Deus, que ajude a fazer aquele tratamento. Isso realmente nos deixa bastante triste. E a pessoa faz isso porque quer. Mas não seria melhor o vereador fazer o seguinte: ao invés de todos se juntarem para levar fulano para Salvador, porque a família vai ficar devendo voto, seria buscar fazer algo para que melhorasse o hospital da cidade, as unidades de pronto atendimento e os postos de saúde? Mas não é só a gasolina, Júnior, também quero deixar bem claro aqui, não é só para a saúde, não. Não é só dizer que só faz a gasolina usada 100% para levar as pessoas para Salvador, não. Tem muito mais atividades. Tem os deslocamentos para os distritos. Tem os deslocamentos que o vereador faz para o distrito. Tem, às vezes, tem vereador que vai para os tribunais, que vai para as secretarias buscar verba em Salvador. Tem várias atividades. Não é só a saúde, Jorge Mendes. Não é só a saúde, não. Entendeu, Júnior? Tem várias atividades. Várias. Sabe o que é que eu tô gostando? Sabe o que é que eu tô gostando do senhor, Roberto? Pública, o vereador tem que fazer um trabalho de divulgação, tem que divulgar, tem que mobilizar pessoas. Não é só a saúde. Sabe o que eu tô gostando do senhor? O senhor teve a coragem de vir pra cá pra falar sobre assuntos polêmicos. Mas tem que ser assim mesmo. E eu vou saber daqui a pouquinho, o senhor é candidato mesmo, também aproveitar dar um bom dia ao nosso amigo Lenaldo e a Marquinhos Vila Nova. Que estão presentes ali, né? Tem uma pergunta aí, tem um ouvinte na linha. Alô, bom dia, quem fala? Bom dia, Júnior. Pois não, quem tá falando é? É Laércio. Oi, Laércio, pode fazer a pergunta, Laércio. Você, Patrícia, André, quem tá aí é Roberto, Jorge Mendes, Djalma, eu tô prestando atenção. Eu estava ontem na discussão. Roberto Torres é um bom gestor, ele tem responsabilidade fiscal, qualificado, credibilidade. A Câmara de Alagoinhas trabalha. Quem está na ponta é o vereador. Ele está vendo a dor, vereador, ele está trabalhando e tal. Agora, isso aí ele vai ter que justificar e fazer a planilha dele, tudo bem. Aí é um direito dele, é uma prerrogativa dele, a população está cobrando, o cara lá que escreveu e tal. Agora o problema é ter que tomar cuidado com os perus. Porque ontem eu vi um vereador, não é que o vereador seja peru. O vereador da oposição, ele quer desgastar o governo. E tirar atritos, né? Insinuando que poderia ser uma coisa do executivo, para desgastar a Câmara, isso e aquilo. Aí entra a campanha no meio, a politicagem. Aí entra o cara para agradar Roberto Torres também. E que está contra Joaquim, que não gosta. Que coisa não dá certo, não sei o quê. Então, eu acho que Roberto Torres é uma pessoa bem centrada, inteligente. Eu acho que não é empregado pelo Rio. Ele está aí para justificar, rapaz. Esses vereadores trabalham. Não é porque é da posição ou da situação, não. Eles não são preguiçosos, não. Obrigado. Até logo, meu irmão. Obrigado, Laércio, pela participação. Presidente, quero agradecer. Bom dia, Laércio. Um abraço, meu amigo. Quero agradecer a Laércio. Presidente, eu vou pedir que o senhor ouça o que disse. Tem o Tonho Rato, eu entrevistei o Tonho Rato aqui. E perguntei a Tonho Rato se ele vai ser pré-candidato lá, se vai. E no meio da conversa, perguntei a ele se a ordem vier de cima, se lá esse acerto de Ciro com a ACM, DEM e o PDT, se lá de cima chegar a ordem de dizer, você vai ter que apoiar o candidato do Democratas lá em Alagoinhas, Tonho Rato. Você vai ter que ficar do lado de Fabrício Fala. Ele deu o leiriado dele, contou a história dele. Ele tem que fazer a pergunta também a fulana, a ciclana, e disse o nome do senhor. Por favor, coloca aí o áudio aí. Tonho Rato fala. Roberto precisa dizer se é candidato, se Paulo não for, ou se Paulo for é pra compor. Como é o negócio, Roberto?
Claro, e eu não estou mentindo isso aqui, porque eu estou dizendo isso aqui, porque eu digo a Roberto. Mas ele disse aqui que é pré-candidato. Não, para dizer que é pré-candidato, eu digo a vocês, Joaquim Paulo eu não fecho, não apoio. Será que o Roberto pode dizer isso? No caso, se você tivesse perguntado agora a Roberto Torres, qual era a pergunta que você faria a ele? Roberto, caso mesmo com o IDEB, do jeito que está a Alagoinha, mesmo com o marco do saneamento que Paulo César deixou em Alagoinha, mesmo com o rombo do SAI de Paulo César, é possível ou você vai dizer ao povo de Alagoinha que não tem condição de fechar com o Roberto, com Paulo César? E aí, presidente Roberto Torres, qual é a resposta que o senhor diz a Tonho Rato? Olha, eu vi aqui, eu sempre estou ouvindo o seu programa de grande audiência. Eu vi o Tonho Rato falando. Olha, eu quero deixar bem claro o seguinte: eu sou pré-candidato a prefeito. Não se faz campanha de vice. Inclusive, aqui estou com muitos amigos que me apoiam. Não é grupo, não. Não tem negócio de grupo, é negócio de grupo. Não. Amigos. E muitos amigos. Eu sou pré-candidato a prefeito. Agora, eu vou prestar o quê? Tenho que prestar conta ao eleitor e ao partido. Eu vou seguir, eu estou entrando, inclusive, está agendado hoje com o Bispo Marinho. Hoje eu, Djalma, Lula Prata, nós vamos ter um encontro com o deputado Bispo Marinho às 14h30. Eu vou seguir, quando a pessoa entra no partido, você segue o partido. Mas eu sou pré-candidato a prefeito. Eu não tenho que dar satisfação a Tonho Rato. Respeito, gosto muito dele, mas eu não tenho que dar satisfação a Tonho Rato. Não, nada contra o Tonho Rato. Ele é meu amigo. Ele tem a opinião dele, eu tenho a minha. Eu sou pré-candidato a prefeito. Inclusive, Júnior, quero deixar bem claro que eu estou sendo convidado por alguns grupos a compor a chapa. Não é só um, não, nem dois, são mais, para compor a chapa. É uma prova de quê, Júnior? Que eu tenho serviço prestado e quero continuar prestando serviço na cidade de Alagoinhas. Quero continuar a prestar o serviço. Volto a repetir, vereador, só digo uma coisa, vereador não serei mais candidato a vereador. Vereador estou fora. Já dei minha contribuição e precisa renovar, realmente, toda eleição a Câmara renova, é natural. Precisa oxigenar, né? É natural. E eu já tenho terceiro mandato, 4 vezes como presidente da casa, todas as contas aprovadas, então eu quero tentar um voo a mais alto. Agora, é o eleitor, Júlio, que vai definir. É o eleitor que vai dizer se quer Roberto prefeito, mas eu sou pré-candidato a prefeito. Olha, são 7h41. Olha, Gustavo, eu ia entrar no comercial agora, mas o secretário Gustavo Carmo está em linha. Gustavo, só vou pedir a gentileza de que eu sei que você é uma pessoa que entende. Eu ia chamar o comercial, mas eu vou abrir um espaço para você. Eu só peço que seja breve na sua colocação mesmo, por causa do meu tempo. Senão você teria um espaço maior, viu? Bom dia, secretário Gustavo Carmo. Júnior, bom dia, amigo, a você, a Roberto Torres, presidente da Câmara, os que o acompanham, toda a população de Alagoinha nesse momento. Ligo para tratar, Júnior, de um tema específico, né, direcionado a essa pessoa querida, meu amigo pessoal, pessoa que eu respeito muito, que é o presidente da Câmara. Reiterar, enquanto secretário de governo, a nossa confiança na lisura e na transparência da gestão do presidente Roberto Torres. Liguei para ele ontem de noite, mas ele acabou não atendendo a ligação, já era um pouco mais tarde, quando soube de que algumas pessoas, se usando de artifícios, de invencionices e de muita má intenção para provocar atritos entre o presidente e o prefeito, estava ontem nos corredores da Câmara espalhando a notícia de que teria alguma gestão nossa para que essa notícia sobre gastos com combustível e publicidade fossem veiculados. Quero dizer que isso em momento algum coincide com a verdade, isso não foi feito. O prefeito Joaquim Neto, assim como todo o seu governo, não tem na figura do presidente Roberto Torres, na figura de um adversário, muito pelo contrário, na figura de um gestor independente do poder legislativo, mas que a todo momento tem um diálogo aberto conosco, mesmo quando se posiciona contra. Quero dar um detalhe muito importante, Júnior. Do corpo técnico que o presidente Roberto Torres tem hoje na Câmara, alguns deles, talvez a metade ou um pouco mais, foram formados e trazidos para a Câmara de Vereadores na minha gestão como presidente da Câmara. Então as pessoas que me atenderam quando eu fui presidente da Câmara, atendem hoje o presidente Roberto Torres. Então nós não só confiamos muito em Roberto e acreditamos
na sua gestão, como conhecemos, e eu particularmente, as pessoas que o assessoram na sua contabilidade, na sua controladoria, entendeu? Que faz o dia a dia da Câmara de Vereadores. Era essa a minha necessidade de telefonar, Júnior, e mandar o meu abraço a você, a Roberto, e dizer que a verdade sempre haverá de prevalecer, e que não vai ser picuinha, fofoca de pessoas que não votam com Joaquim Neto, que não votam com Roberto Torres, que a gente vai ver essa relação entre os dois contaminada. Obrigado, secretário, pela participação. Pois não, presidente? Olha, eu quero agradecer ao secretário Gustavo Carmo. Realmente é verdade, tem pessoas que estão lá na Câmara na época de Gustavo, inclusive a esposa dele é controladora. E tem Daniela, tem mais, tem pessoas lá, a Mauri não é na época, tem pessoas lá preparadas, inclusive nós temos todo cuidado, Júnior, todo cuidado. Eu não estou, em nenhum momento, eu fiquei nervoso, com medo, com receio, porque foi publicado, não, porque está tudo no site. Não tem nada escondido hoje. Hoje não se faz nada escondido, às escondidas. Acabou esse tempo de você antigamente se fazer uma sessão ali ligeiro e tal, coisa. Esse dia acabou. Não tem mais isso. Hoje tudo está lá publicado, está no site. E vou repetir. É questão de interpretação. Muitas vezes a matéria sai ali e as pessoas não lêem direito e fica pai da dúvida. Quando eu li ontem 1.100.000 e poucos, eu olhei, será que é de um ano? Eu não vi embaixo, tem uns 3 anos. Mas eu ia falar, que já tinha comunicado a você. Não estou com medo, não estou preocupado, volto a repetir. Claro, tem pessoas que estão, inclusive, tem um assessor de um vereador que estava lá mostrando na rua, que me falaram ontem, até feio, um assessor de um vereador, estava mostrando, olha aqui quanto a Câmara gasta de combustível. Assessor de um vereador. Assessor não foi nomeado recentemente por um vereador. Mas aí a política é isso mesmo. A gente tem que estar preparado, Júnior, para tudo, para as críticas e elogios. Tem pessoas que criticam, é natural. Diz que o gasto é abusivo, que o gasto é acima do normal. Acima do normal, mas eu sigo muito pelo tribunal. Eu me baseio pelo tribunal. Eu estou ansioso quando o senhor disser, Júnior, eu sou candidato mesmo para entrevistar o senhor como candidato a prefeito aqui. Eu quero ouvir suas propostas. São matérias tendenciosas. Pelo você ver, com uma maneira que escreve, uma atrás da outra e botando um valor, por exemplo, a gasolina, não, os carros locados, em 3 anos, bota logo ali dizendo que é 1 milhão e que gastou 300 mil a mais do que feira. Eu vou buscar informações em feira e vou lhe falar. Bom, venha, traga pra cá. Agora me diga uma coisa para ele finalizar. E esses carros, ao invés de alugar, por que não compra esses carros, presidente? Olha, Júnior, não, hoje em dia as empresas... Aqui o programa é uma cadeira elétrica. Não, é importante, boa pergunta, Júnior, boa pergunta. Eu quero que lhe parabenizar com a maneira que você entrevista e que você deixa a pessoa falar, o entrevistado falar. Tanto você como Patrícia, isso aí eu quero... Aí tem que estar preparado, Patrícia, o gestor, para críticas e elogios. Não é só crítica. Ninguém é perfeito. Se eu estiver errado, alguma coisa aqui, os assessores me chamarem, eu sempre aprendi uma coisa na vida, a gente tem que ouvir as pessoas. Isso é bom. Isso eu aprendi no banco. A gente tem que ouvir as pessoas. E a gente quer saber por que é que não compra os carros ao invés de pagar. Bom, Júnior, repare só. Presidente, só um instantinho, para não fugir a regra, que eu dou cortada até no dono da rádio. Ele tem que dizer, tá atrasado o tempo, preciso que o senhor responda aí, né? Não, vou responder agora. Olha, repare só. As empresas hoje, não só os órgãos públicos, mas como as empresas privadas também, toda a maioria das empresas, loca os carros, Patrícia, porque você não tem aquela dor de cabeça da revisão, da manutenção do carro, de você fazer contratos de manutenção. Você se livra de tudo isso. Qualquer problema que tem, a empresa manda logo um carro na hora. Comunicou, a empresa manda buscar o carro, conserta o carro. Tudo é por conta da empresa. Está explicado. Todo conserto. Tudo que acontece com o carro, revisão, bater o carro. Então você se livra desses problemas, entrega para a empresa lá resolver. Presidente, obrigado por ter vindo, viu? Um grande abraço. E agora eu quero entrevistar o senhor só como candidato, né? Eu sou candidato. Pode agendar, Júnior, que eu venho aqui. Um dia pode agendar, já estou lhe falando. Sou pré-candidato a prefeito. Me deram um papel aqui, alguém pegou o papel? Não, aí é pena que não deu tempo, mas nós vamos agendar, que eu venho aqui falar
o que é que eu penso da cidade. Certo, os projetos. Claro, nós não temos ainda um projeto completo. Nós vamos ainda estar cedo ainda, mas já tem coisas em mente, coisas básicas que a cidade não pode parar. Né? Então nós vamos aqui com mais tempo. Conceder uma entrevista. Presidente, manda um alôzinho pra galera que veio acompanhar o senhor aí. Não, já mandei pra Bira, já mandei aqui para o nosso amigo Robinho, que chegou aqui agora, Paulo Dom também. São muitos amigos que nos acompanham. Um abraço, Júnior. Um abraço. Bom dia a todos, muito obrigado. É um prazer estar mais uma vez aqui em seu programa, um programa de grande audiência. Um abraço aí, Marquinho, Djalma, Jorge Mendes, Edmilson, Mariana, Robinho, Tadeu, Raimundo Florencio, Linaldo, Ademir, Robinho, Marquinhos, todo mundo aí. Muitos amigos, Jorge Mendes, Djalma. Um abraço, presidente.